Flamengo sonha alto com a contratação do atacante Roberto Firmino. Depois de não renovar com Davi Luiz, Flamengo vai em busca de um outro atacante. E o nome de Roberto Firmino ganha força nos bastidores. Volta com o jogo aberto, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o mercado da bola no Rio de Janeiro. Ao que tudo indica, Roberto Firmino tem o nome aprovado por lá. Será que vem? Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, encoste, jogo aberto aí, falando tudo sobre a nova contratação que pode pintar aí, né, no Flamengo, que é Roberto Firmino aí, é um nome que agrada aí a diretoria, Felipe Luiz, José Boto. Todo mundo aí está ansioso para que esse jogador possa pintar no Flamengo e a matéria aí vai repercutir um pouco sobre isso. Então assista ao final e não perca nada sobre o Flamengo aqui. Então sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Sai do Cruzeiro, vai para o Flamengo, porque esse é o nosso assunto a partir de agora, porque o nome que circula lá no Rio de Janeiro é Roberto Firmino. Chega ou não chega para reforçar o time do Filipinho? Maria, os caras não estão brincando. Apesar de o período ser de festas de fim de ano, a nova direção do Flamengo já faz o planejamento para a próxima temporada. José Boto, escolhido para ser o diretor de futebol do clube, desembarca no Rio de Janeiro nesse fim de semana. Embora ainda não tenha chegado ao Brasil, o português já se encontrou com o técnico Felipe Luiz na última segunda-feira em Portugal e fez questão de registrar esse momento. Desse encontro saiu a primeira decisão, já pensando em 2025. A não renovação do contrato do zagueiro Davi Luiz, que se despede do Flamengo depois de 3 temporadas e meia. Ao todo, foram 132 jogos pelo Fla, com 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Davi balançou as redes 4 vezes e deu 2 assistências, além de ter conquistado 4 títulos, um Campeonato Carioca, uma Libertadores da América e 2 Copas do Brasil. O também zagueiro Pablo retorna de empréstimo e terá a sua situação avaliada. A tendência, no entanto, é que o atleta seja negociado. Sobre chegadas, o Fla busca 4 reforços: um lateral direito, um meio-campo, um atacante e um ponta. Nos últimos dias, o nome de Roberto Firmino ganhou força nos bastidores. E a diretoria planeja uma investida pelo atacante de 33 anos. Firmino está no Al Ahly, da Arábia Saudita, onde tem contrato até o meio de 2026. Após uma publicação ao lado de seus familiares no Natal, alguns torcedores rubro-negros se animaram com as cores usadas pelo atacante. E diversos comentários foram feitos pedindo a sua contratação. Tudo vira indício nessa época do ano no mercado da bola. Ronaldo Giovanelli, nós vimos ali o Roberto Firmino com a sua família no espírito natalino. No fundo, tinham cores vermelho e preto. Foi o suficiente para o torcedor do Flamengo ficar enlouquecido. Gosta desse nome? Porque o Felipe Luiz já falou, com a saída do Gabigol, ele quer sim um atacante com referência, que tenha faro de gols, que precisa de um reforço. Seria esse o nome ideal para o rubro-negro? Durante a matéria você estava sorrindo, então deve ser bom, né? Porque você estava sorrindo. Porque Tô feliz, Ronaldo. Porque o gol custa caro. E o cara que sabe fazer gol sabe disso. E ele é o cara que faz gol. Não teve uma boa fase na seleção, fez alguns golzinhos lá que você comemorou. Mas a verdade é uma só, o cara que faz gol custa caro, todo mundo quer no time. E ele... Olha, se vier pro Flamengo, porque o Flamengo tá saindo algumas peças. O Pedro ainda tá lesionado, o Flamengo ainda conta com o retorno do Pedro, Cebolinha. O Flamengo teve muitas baixas no departamento médico, né? Bom, o Gabigol saiu. Oi? Gabigol saiu. O Gabigol saiu, o sim. Pedro tá Fica machucado. Uma lacuna muito grande. Mas tem que contratar, então. Roberto Firmino fez seu nome lá no Liverpool, tá na Al Ahly, agora futebol saudita. Fica a expectativa de que futebol encontrar. Mas eu acho que eu gosto agora. E a Plata? Ué, tá abrindo e aí. O Dindim? O Gabigol não custava barato, né? O Gabigol não custava barato. O Pedro ainda tá lá, tá machucado, pode voltar no meio do ano. A verdade é que os caras estão com a bala aí, hein? Pois é. E o estádio também chegando aí, ó. Será que chega? Torcedor do Flamengo, vai falando aí pra gente nas redes sociais se o Roberto Firmino agrada ou não, se é um bom nome ou não pra reforçar o time do Felipe Luiz. Mas antes, enquanto você escreve pra gente, o nosso Ronaldão tem outro recado. O jogador que aparece aqui como que poderia estar na mira do Flamengo
De novo, gente, tá no torcidaflamengo.com.br, tá? Mídia flamenguista, antes que me xinguem aí nos comentários, né? Mais um jogador, Ener Valencia, do Inter, equatoriano, né? Já meio veterano também, né? E de acordo com Gonzalo Vargas, empresário do atacante, em entrevista no diário Olé, lá do Equador, 2 clubes brasileiros, entre eles o Flamengo, mais um clube lá da MLS, mostraram interesse em contratar o Ener Valencia, né, cara, na próxima temporada, né? O agente já avaliou os interesses e ponderou sobre uma possível saída de Valencia do lado do Inter, né, do Colorado. Mesmo estando em uma temporada baixa, o equatoriano está bem valorizado no mercado, né? Então vamos ver, né, cara? Diz que teve essas sondagens aí, que o Flamengo está procurando centroavante, quer substituir o Gabigol, mas eu imagino que esse Ener Valencia talvez seja um plano B, tá? Talvez seja no plano B, porque o Flamengo quer mesmo, segundo a informação aqui, é muito correto, muito certa pelo jeito, né? Tá demais aqui, inclusive de novo aqui no torcidaflamengo.com, que é o Flamengo tá avançando aí já avançou na contratação do Roberto Firmino, né, cara? Então, que ele está próximo de fechar a negociação, 33 anos, está no Al-Ahly lá da Arábia Saudita e pode sim vir para o Flamengo, né, cara? Está muito forte essa notícia aí. E aí o Roberto Firmino vai lá e posta uma foto de Natal, todo de vermelho e preto. Ah, a galera pira, né? Aí a galera aí pira. Então, mas dá a entender que realmente existe uma conversa, né? E porque aquele negócio, a gente estava achando que poderia ser mentira pelo perfil do Flamengo, que poderia ser em 2025, né? O BAP falou em scout, né? Traz o José Boto, né? Fala da grana que o Flamengo tá com caixa baixo, né? Como é que vai trazer jogador caro que nem o Firmino, né? Então seria aí uma contradição do que ele estava pregando no começo. Ou ele falou só aquilo para se eleger, né? Não sei. Então, mais ou menos por aí, né? Então, ó, segundo a informação de que o Flamengo pretende um contrato de 3 anos com o atleta. Ele tem um valor avaliado de cerca de 6 milhões de euros, né? Porque tem que comprar, vai ter que comprar 6 milhões de euros, né? E aí aquele negócio, né, cara? Vamos ver como é que vai ser. O salário dele não fala aqui, mas não deve ser baixo. Menos que 1,5 milhão, 2 pau não vai ser. Entendeu? Então, vamos ver. Mas é um baita nome ali, né? Pra jogar do lado do Pedro, né? Pelo menos é o que tá querendo, né? E aí o cara posta essa foto aí bonita da família, né? Todo de vermelho e preto. A galera já pira na batatinha, né? Vamos lá, né? Olha só. Olha aqui. Olha isso. Dá uma olhada aqui. Eu hoje, né, desde do meio da tarde, começou um reboliço aqui, comecei a receber mensagem de celular e leu muita coisa na rede social. Olha, o Roberto Firmino, ele postou uma foto de vermelho e preto. Bom, vamos lá, minha gente. Vermelho é a cor do Natal, né? Papai Noel, vermelho e branco. O Roberto Firmino está com uma camisa realmente com detalhes em preto e vermelho. Mas a maior parte da roupa é branca, ou seja, poderia ser alguma coisa ligada ao São Paulo, por exemplo, que é preto, vermelho e branco. O tricolor. Assim, as pessoas estão dizendo, muita gente está achando que essa foto aqui foi uma pista de que ele viria para o Flamengo. Sinceramente, eu acho que houve uma empolgação aí. A galera está empolgada. Eu não vi nenhuma menção ali ao Flamengo, sinceramente. Vermelho, vermelho. Você vem aqui na minha casa, tem, né, algumas decorações em vermelho, porque é a cor do Natal, por causa do Papai Noel. A árvore de Natal ali tem bolinhas vermelhas, aquela coisa toda. Sinceramente. Mas, então, por que eu estou dizendo isso? Porque não há contratação do Roberto Firmino. Isso não existe. Entretanto, existe uma conversa.
existe um diálogo. Felipe Luiz falou com ele, o Boto já falou com ele, é um nome que agrada, mas é uma situação complicada. O cara tem um salário, não vou nem dizer aqui, porque é um salário absurdo, né? E eu também não tenho nada a ver com quanto ele ganha. Mas é um salário extraordinário, né? Que poucas pessoas no mundo ganham o salário do Firmino. Ou seja, ele teria que diminuir bastante o salário dele para vir ao futebol brasileiro. Ou seja, para ele vir, ele primeiro tem que convencer o clube dele a liberá-lo e depois baixar muito o salário. Ele está afim, segundo falam, ele acha a ideia muito interessante. Agora, o Flamengo, dentro da nova gestão que vai assumir agora no dia 1º de janeiro, do presidente Mbappé, ela vai pautar pelo profissionalismo, não fará loucuras. O Flamengo tem uma série de compromissos, entre eles o principal, construir o seu estádio, vai precisar de grana, né? O faturamento é alto, mas o caixa está mais baixo porque o Flamengo fez muitos investimentos esse ano. Então, muita calma nessa hora. Eu estou dizendo que o Firmino não vem? Não. Ele pode vir. Mas não é fácil. E não é uma foto de Natal de vermelho, com ele com a camisa em detalhe em preto, que vai indicar alguma coisa, sinceramente. Agora, pode vir. Tem chance? Tem. Mas não é fácil. Beleza, galera? Eu notei só o pessoal ficou numa empolgação danada e tal. Vamos ver o que vai dar. Eu já disse aqui, eu acho que seria uma contratação muito importante, muito interessante para o Flamengo, pela característica de jogo do Roberto Firmino. Ele daria uma série de possibilidades táticas ao Felipe Luiz. E eu tenho certeza que é isso aí que está fazendo com que o Boto e o Felipe estejam bem ligados e interessados, né? Agora, vamos aguardar. O certo, meus amigos, é que o Landim ainda é o presidente do Flamengo. Ele sai no dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro o BAP assume. A partir daí, 1º de janeiro, é que nós vamos começar a ter as novidades, as iniciativas da nova gestão rubro-negra. Agradecer às 1000. Firmino é especulação, está dizendo Eduardo Rocha. Já passou disso, Eduardo Rocha. Já passou disso. Já teve ligação, já conversaram. A gente acha legal, você está aqui, o que você acha? Tenho um contrato até junho de 2026, eu ganho aqui 10 milhões de reais por mês. 10 milhões de reais por mês é difícil. Mas, assim, minha família não tá legal. Ganha muito dinheiro e tal, mas a gente tá acostumado na Europa e veio para cá. De repente voltar para o Brasil, depois de 15 anos no exterior, jogar no Flamengo, que é um time que está muito bem estruturado, que está disputando tudo, que tem chance de ser campeão, de repente é uma boa, é legal. É isso aí. É isso aí que está rolando. Conversa daqui, conversa dali, qual é a possibilidade e tal, vamos ver se é que é bom, aquela coisa toda. Mas é isso. É difícil. Não é fácil, não. Né? É difícil. Muito. Firmino. Rapaz, olha aí. Esse mundo dá muitas voltas, hein? Será? Tirou um Mundial, de repente pode fazer o título de um gol de um Super Mundial? Porque o Super Mundial será maior do que o Mundial, né? É ou não é? Com 32 equipes, 8 europeus, aquela coisa toda. Quem sabe? Quem sabe, né? É isso aí. Muito bem. Muito obrigado, meu amigo corintiano aqui. Finalizar o vídeo Firmino, galera. Depois que a gente trouxe as informações do Flamengo interessado em Firmino, tá confirmado isso. Firmino está sim em pauta no Flamengo. É um nome que agrada a todo mundo, ao técnico Felipe Luiz, ao presidente Mbappé, aos pares, ao VP de futebol, agrada, obviamente, ao José Boto. E aí, o jornalista Thiago Asmar, o famoso pilhado,
ele informou que o Felipe Luiz já até entrou em contato com o Firmino para falar sobre o projeto do Flamengo. Então, ainda segundo ele, o Flamengo pretende oferecer um contrato de 3 anos ao atacante. Essas duas informações eu não tenho, tá? Isso é uma informação do Thiago Asmar, o famoso pilhado, inclusive um abraço para ele, cara show de bola, apresentador lá da Jovem Pan, baita programa, mas essas são as informações dele. O que eu tenho de informação sobre o Firmino interessa muito, vou até ler exatamente o que me disse uma pessoa do Flamengo aqui, estou pegando a conversa. Já lhe disse, temos vários nomes, Firmino é um deles, mas não vamos nos precipitar. O elenco é bom, vai render mais ainda com o Felipe Luiz iniciando a pré-temporada e a gente vai fazer um acerto ou outro. Sobre o Firmino, essa pessoa respondeu, gostamos sim, já te falei isso, mas de repente pode haver algo melhor, mais barato, a gente está com calma, mas Firmino é sim um dos nomes, disse aqui a pessoa que está no Flamengo atualmente. Então, fica aí essas informações para vocês. Repito, um Feliz Natal para todos vocês. Eu vi aí que na última vez que eu falei do Andrés Pereira aqui, repercutiu bastante entre os torcedores do Palmeiras. Obrigado, torcedor palmeirense que acompanha o meu canal. De fato, eu não sabia que era tanto palmeirense que me acompanha aqui. Então, eu vou atualizar a situação do Andrés Pereira, que é um jogador também que desperta curiosidade sobre o futuro de muitos torcedores do Flamengo. Inclusive, eu vejo torcedores aí não querendo a ida do Andrés Pereira para o Palmeiras, outros não ligam tanto. E você, torcedor do Flamengo, o que você acha sobre a ida do Andrés Pereira para o Palmeiras? Eu acho que, independentemente se você gosta ou não do jogador, pelo fato de ele ter feito aquele erro grotesco na final contra o Palmeiras, final da Libertadores contra o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras dá um indicativo que vem muito forte para 2025. Talvez seja por isso que muitos torcedores do Flamengo não queiram a contratação de Andrés Pereira, porque isso é unanimidade, gente. Andrés Pereira é um baita jogador, todo mundo acha isso. Eu acho que se ele for para o Palmeiras, de fato vai fazer muita diferença no futebol brasileiro. E só para dar uma atualização, a última proposta de 22 milhões de euros feita ao Fulham, do Palmeiras feita ao Fulham, ainda não teve uma resposta. Então, por isso que eu ainda não comentei nas minhas redes sociais sobre o Andrés Pereira, porque o Fulham ainda não respondeu. E assim, o Fulham não quer vender o Andrés Pereira, mas entende que a proposta, óbvio, é boa. Porém, o treinador conta com o Andrés Pereira, mas tem a vontade do atleta também, que gostou do projeto apresentado pelo Palmeiras. É uma negociação difícil, repito, boas chances de acontecer. Se alguém me pergunta, você acha que vai rolar? Eu acho, mas isso é apenas uma opinião daquilo que eu estou ouvindo das pessoas envolvidas. Não é uma certeza. Quando eu tiver certeza, se ele vem ou não, obviamente eu vou publicar nas minhas redes sociais. Vamos falar de Flamengo, galera, porque Landim divulgou uma carta aos torcedores com prestação de conta das últimas 6 temporadas essas que ele foi o presidente do Flamengo, e destacou a evolução das finanças do clube durante esse período. Receita bruta do Flamengo nos últimos 6 anos. 2018, 477 milhões de reais. 2019, 651 milhões de reais. 2020, 537 milhões de reais. 2021, 713 milhões de reais. 2022, 1 bilhão e 430 milhões. 2023, 1 bilhão novamente. E 2024, 1 bilhão novamente é a estimativa. Então, assim, a gente vê um crescimento muito grande aí na receita bruta do Flamengo nos últimos 6 anos. Então, isso precisa ser dito, tá? Eu acho que, independentemente se foi boa ou não o término da gestão Rodolfo Landim, questão de título não foi boa, a gente sabe disso. Mas em relação a finanças, a gestão Rodolfo Landim foi muito boa. Então, por isso que eu não sou adepto daquela ideia de que o Landim não fez nada. Não, gente, o Landim, ele ganhou muitos títulos. Sem sombra de dúvidas, é o presidente que mais ganhou títulos à frente do Flamengo. Óbvio que a gente tem algumas críticas, eu tenho muitas críticas em relação à gestão dele no futebol, sobretudo ter mantido o Marcos Braz durante muito tempo, enfim, mas em relação a finanças, olha, é de fato uma baita gestão. E por falar em 2024, o Globoesporte.com, junto com o site Espião, fez um levantamento sobre número de lesões do Flamengo. E o Flamengo, em 2024, sofreu com diversas lesões ao longo da temporada. Segundo esse levantamento, 30 lesões foram registradas.
De La Cruz foi o jogador que mais frequentou o departamento médico, com 4 lesões, desfalcando 13 jogos na temporada. Everton Cebolinha é o atleta que ficou mais tempo fora dos gramados, principalmente depois da ruptura no tendão de Aquiles, deixando fora em um total de 38 jogos em 2024. E por falar em De La Cruz, ele completou 1 ano de Flamengo. Anunciado no dia 24 de dezembro de 2023, De La Cruz completa 1 ano e ele esteve presente em 41 dos 73 jogos do Flamengo na temporada 2024. Desses jogos aí, o meia foi titular em 37 partidas e participou de 8 gols. Eu, assim, independentemente dos números, tá? Eu esperava mais do De La Cruz, mas eu acho que faltou um bom planejamento para o De La Cruz. É um jogador que nunca jogou tanto na temporada com o Flamengo, nessa temporada. Ele jogou muitos jogos, muito mais do que ele estava acostumado nos tempos de River Plate. Então, na minha concepção, acho que faltou um planejamento ideal. Tanto é que ele começou bem a trajetória dele com a camisa do Flamengo, mas ele jogou muitos jogos, acabou forçando, entre aspas, esse atleta que já tem um histórico de lesão grave. Então, acho que faltou um planejamento para esse atleta. Acredito que em 2025 o departamento médico do Flamengo faça isso e com isso o De La Cruz consiga render mais. Mas acho que no primeiro momento ele foi bem, depois ele foi caindo de produção e de fato terminou a temporada muito mal. Mas vamos ver se em 2025 ele evolui fisicamente. Tecnicamente a gente já sabe da qualidade do De La Cruz, não é segredo para ninguém. Matheus Gonçalves, galera, sabia que ele quase deixou o Flamengo? Vocês sabem porque vocês acompanham aqui o canal Vini Casagrande, então ele confirma as informações que eu trouxe aqui durante muito tempo, porque ele recebeu várias propostas e ele deu uma entrevista ao UOL falando que sim, pensou em sair do Flamengo. Abre aspas para Matheus Gonçalves. Eu pensei sim, porque não estava jogando, tendo oportunidade. Se não me engano, tinha 6 jogos no ano, no meio do ano, mas vimos que não estava no momento, preferimos ficar. Estava cedo ainda, eu sou novo e daria para ter mais oportunidades e graças a Deus foi isso que aconteceu. Sobretudo após a chegada de Felipe Luiz, né? Sobre as oportunidades que eu comecei a ter com o Felipe Luiz, foi bom para ter um pouquinho mais de importância dentro do grupo. Ainda não tive tantos treinadores no profissional, mas para mim o diferencial do Felipe Luiz é que ele fala no treino, acontece no jogo. Ele deixa as coisas bastante claras, então fica bastante fácil. Acredito que ele vai ser um grande treinador. Na verdade, já está sendo um grande treinador. O técnico Felipe Luiz, que já se reuniu com o José Boto, mesmo de férias, ele está curtindo as férias na Europa, assistindo a muitos jogos, já se reuniu com o José Boto. E por falar em José Boto, eu vejo muitos torcedores do Flamengo me questionando quando ele chega ao Brasil. Inicialmente estava para o dia 26, depois passou para o dia 27, e agora, segundo uma pessoa do Flamengo, está para o dia 28 e ele tem 2 reservas de passagem na mão dele. Ele ainda não definiu qual horário ele vai pegar para poder viajar ao Rio de Janeiro, mas é dia 28 que ele chega e assim que a gente souber o horário, a gente divulga nas redes sociais, no Twitter, @Vini Casagrande, no Instagram, @Vini Casagrande e obviamente aqui no canal também, porque tem torcedor que quer fazer o aeroboto. Me mandaram essa mensagem, não, a gente quer fazer o aeroboto. Eu falei, beleza, assim que eu souber a hora, a gente divulga e vocês se organizam aí para tentar receber o José Boto aqui no Rio de Janeiro. Então é isso, galera, chegar mais um fim de vídeo aqui no canal e essas são as informações aí do Flamengo, né? Trazemos aqui no canal para vocês sobre a chegada aí de Firmino, né? Que o Flamengo, junto aí com Boto e Felipe Luiz, tem conversa com o jogador, já teve a ligação aí, né, conforme apresentada aí pelos comentaristas, uma conversa direta aí sobre a chegada dele, né, em relação a salário, a tempo de contrato, tudo isso já vem sendo conversado aí, e com certeza é algo que vai pesar para ele também, é o que? Voltar para o Brasil, jogar numa liga que vai competir aí com times fortes, né? Vai ter uma relevância. Ele pode voltar para a seleção, talvez vai jogar a última Copa do Mundo. Imagina, ele vem para cá e joga muito, faz muito gol, dá muita assistência. Ele vai ficar evidente que vai ter que ser convocado para a seleção. Então, ele pode voltar para a seleção e com isso aí, né, em 2026 ir para a Copa do Mundo, quem sabe. Então, pode ser também um ponto aí fulminante para que ele volte aí para o Brasil e também
voltar a atuar no país de origem dele, né? Porque ele jogou muito tempo na Europa e agora foi para a Arábia, né? Então a família também pode pesar em relação a isso, né? E ele ganhou muito dinheiro, então talvez um dinheiro a mais, dinheiro a menos, não vai fazer tanta diferença na sua vida. Então acredito que é um dos pontos aí que pode pesar para a volta aí de Firmino ao Brasil, de preferência ao Flamengo. Qual a sua opinião, torcedor? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.